Tragédia. Hoje, exatamente às 7 da manhã, algo inesperado parou os relógios da fé de muitos. Um sinal, um aviso. Uma profecia esquecida de Padre Pio veio à tona, e ninguém estava pronto. Quem leu, entendeu. Quem ignorou, agora sente na pele. E você está realmente pronto para ouvir o que foi dito? Não se trata de suposições, mas de algo que vem se confirmando, um a um, como peças caindo num silêncio que grita. As lágrimas de quem perdeu tudo se misturam às memórias de um tempo em que ainda se acreditava na proteção invisível. Mas e agora? Quando até o sol parece hesitar antes de nascer, o que resta? O coração bate forte porque sente, mesmo sem entender. Algo mudou, algo foi quebrado. E há quem diga que foi o que Padre Pio alertou. Muitos não deram ouvidos. Muitos riram. Hoje, esses mesmos olhos se perdem em vazio. Ele avisou, não com palavras claras, mas com gestos, visões e orações escondidas entre páginas que poucos se permitiram ler. Esse sinal não é só para assustar, é um chamado, uma última chance para quem ainda carrega fé, mesmo que trincada. Porque quando tudo começa a ruir, é ali que os olhos espirituais se abrem. E talvez esse vídeo seja a mão estendida de Deus no seu abismo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva. Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já acordou com a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer? Não é superstição, é intuição. E ela quase sempre acerta. Os mais velhos chamavam isso de chamado de alma. Acordar antes da dor acontecer. Padre Pio sentia isso em cada prece silenciosa. Por isso ele deixou alertas, escritos com o peso do céu e da terra. Hoje, ao ver tantas vidas sendo esmagadas por silêncios que ninguém escuta, é impossível não lembrar das suas palavras. Ele falava sobre os tempos onde até os bons seriam provados com fogo. Sobre as mães que chorariam por filhos vivos, mas distantes de Deus. Sobre os corações que perderiam a fé aos poucos, como se fosse normal. E se isso tudo não for apenas coincidência? E se o que estamos vendo agora for só o começo? As sirenes da alma estão soando, e só quem tem olhos sensíveis perceberá. Talvez por isso você esteja aqui. Talvez esse vídeo tenha sido colocado diante de você por um motivo. As palavras que ninguém quer ouvir são justamente as que mais precisamos. E se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja pedindo respostas que ninguém mais consegue te dar. Padre Pio sabia que este tempo chegaria. Sabia que o desespero se tornaria rotina. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare, essa oração mudou tudo em mim. As pessoas mais sensíveis têm dormido mal. Não é à toa. Algo está se mexendo no invisível. Um peso estranho paira sobre os lares, e quem tem fé sente. Não se explica, só se percebe. É como um arrepio sem vento, um choro sem causa, uma saudade do que ainda não aconteceu. Padre Pio falava desses sinais. Ele chamava de gritos do céu, manifestações que vinham quando as pessoas deixavam de rezar, quando a maldade deixava de chocar, quando a fé se tornava paisagem. Se você sente que algo está errado, é porque está. Os noticiários falam de tragédia, mas o que está por trás dos fatos é muito mais profundo. São eventos que batem direto na alma, como se Deus estivesse tentando nos acordar a todo custo. E se ignorarmos agora, podemos não ter outra chance. É difícil dizer isso, mas o mal se alimenta do silêncio, do comodismo, da fé morna. Padre Pio enfrentou forças que poucos teriam coragem de nomear, e ele disse,
Virá o tempo em que tudo parecerá normal, mas será o tempo do grande engano. Será que não é agora? O céu está gritando em sinais que só os atentos reconhecem. Se você sente que esse vídeo te encontrou por dentro, então não ignore. Você sabe que não foi por acaso. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você já notou como as coisas perderam sentido nos últimos tempos? Famílias se quebrando, pessoas vazias sorrindo à força, promessas feitas sem alma. Está tudo ficando estranho. Mas Padre Pio dizia que a escuridão começaria assim, com normalidade, com rotinas frias. Ele viu em visões espirituais um tempo onde o amor seria escasso e a dor, rotina, onde mães sentiriam uma angústia que não saberiam explicar, e os filhos se tornariam estranhos dentro de casa. Não parece isso que estamos vivendo? Não é só tristeza, é espiritual. É um cansaço que vai além do corpo. É a alma cansada, o espírito ferido por dentro. Padre Pio falava desse abatimento. Ele dizia que muitos estariam vivos por fora, mas mortos por dentro. E só o toque da fé verdadeira poderia reverter isso. Não se trata de religião, se trata de sobrevivência espiritual, de não perder a si mesmo no meio desse caos silencioso. Você sente esse chamado? Então não rejeite. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E quando o mundo inteiro te vira as costas, quando até o travesseiro parece duro de tanto choro silencioso, Padre Pio dizia que era nesses momentos que os anjos se aproximavam. Quando você pensa que está só, você está sendo testado. O problema é que hoje ninguém mais fala sobre isso. Todo mundo finge que está bem. Mas por dentro, um monte de gente está quebrada. E é por isso que os avisos do alto estão vindo com tanta força. Porque estamos nos acostumando com o vazio. Quantas vezes você se calou para não assustar os outros com o que sente? Quantas vezes segurou as lágrimas porque sabia que ninguém entenderia? Padre Pio chamava isso de agonia da alma silenciosa e dizia que era o tipo de dor que o céu escutava com mais atenção. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Talvez você esteja tentando entender por que sente tanto peso no peito ultimamente. Não é só a idade nem a rotina, é algo mais profundo. Um mal-estar que parece brotar da alma. Algo que te faz acordar no meio da noite com um pressentimento que nem você consegue explicar. Padre Pio chamava isso de sussurros do invisível. Avisos, alertas divinos, chamados silenciosos para quem ainda pode ouvir. A maioria já se acostumou a ignorar os sinais. Mas você não. Você ainda sente. Você ainda percebe quando alguma coisa está errada, mesmo quando todos dizem que está tudo bem. E é por isso que este conteúdo chegou até você. Não é propaganda, não é coincidência, é necessidade espiritual. Você pode não ter percebido, mas sua alma está pedindo ajuda. Está gritando por dentro, e quem escuta esse grito sabe que chegou num limite. Um ponto onde ou você desperta ou se perde de vez. É nesse ponto que muitos adoecem por dentro. Começa com cansaço, vira angústia, depois depressão. E o final, infelizmente, nem todos conseguem evitar. Padre Pio disse que chegaria o tempo em que os rostos sorririam, mas os corações estariam secos, onde até os bons seriam atingidos por uma tristeza sem nome.
e que os avisos viriam em forma de sonhos estranhos, dores súbitas, sensações de que algo terrível se aproxima. Você tem sentido isso? Se sim, entenda. Isso não é drama, é espiritual. E quanto mais você ignorar, mais forte fica. Porque o que te cerca não é só físico. Existem forças querendo te afastar daquilo que ainda pode te salvar. Padre Pio enfrentou essas forças. Por isso ele deixou orações específicas, seladas por anos, esperando o tempo certo para serem reveladas. Você já percebeu como tudo está se tornando mais frio? Como até quem amava hoje prefere o silêncio? As famílias estão se afastando, os filhos estão sem rumo, os pais estão cansados de lutar sozinhos. Há um espírito de desânimo espalhado no ar, um cansaço que o café não resolve, que o sono não cura. E não há remédio para isso. Só fé, só verdade, só espiritualidade profunda pode preencher esse vazio. E é justamente nesse momento que o mal aproveita para entrar. Porque ele entra quando você está fraco, quando você baixa a guarda, quando sua alma está cansada de tentar. E é por isso que você precisa de proteção, de oração, de respostas, mas não respostas genéricas, de frases prontas. Você precisa daquilo que toca o espírito, que muda o interior, que rasga o véu da dor. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não é exagero. Muitos que ignoraram esses sinais agora vivem em escuridão. Estão perdidos emocionalmente, vivos por fora, mas quebrados por dentro. Você conhece alguém assim? Talvez seja alguém da sua casa, talvez seja você. E tudo isso foi previsto. Está escrito. Padre Pio não dizia essas coisas como metáfora. Ele via, ele sentia. Ele lutava contra o invisível diariamente. Ele sabia que chegaria o tempo em que as igrejas estariam cheias de gente vazia, onde as orações seriam repetidas sem alma e os joelhos não se dobrariam mais com verdade. E quando isso acontecesse, ele dizia, viriam dias de desespero silencioso, onde até os bons se sentiriam sem chão. E quando isso acontecesse, a única forma de suportar seria se voltar às orações que tocam o céu. Não qualquer oração, mas aquelas carregadas de verdade, de revelação, de entrega. As que ele deixou escondidas, guardadas para os tempos de colapso espiritual. Você já tentou de tudo. Já pediu conselhos, já conversou, já chorou. Mas o vazio continua. A angústia persiste e a resposta não vem. Talvez porque você esteja procurando no lugar errado. A resposta não está fora. Ela está nas palavras que o céu deixou, esperando que alguém com fé suficiente tivesse coragem de ler. E não é para todos. Não mesmo. Só quem sente esse desespero da alma entende o valor de uma oração verdadeira, de uma mensagem que não veio de um livro qualquer, mas de um homem que conversava com o invisível, que sangrava por dentro e por fora pelos pecados do mundo. Padre Pio não escrevia por vaidade. Ele escrevia para salvar. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga, essa palavra chegou no meu desespero. Há pessoas agora mesmo sendo visitadas por sonhos estranhos, acordando com o coração acelerado, sentindo arrepios sem motivo, e todas dizem a mesma coisa. Algo está para acontecer. Você já sentiu isso? Já teve aquela sensação de que algo invisível está tentando te avisar? Pois saiba que está. E o que você faz agora determina o que virá depois. Se você ignorar, talvez perca a última chance de reconexão com o que é sagrado. Mas se ouvir, se prestar atenção, então prepare-se. Porque o céu começa a agir quando você decide escutar com o coração. E hoje, essa decisão pode mudar tudo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp
e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia: o inimigo da alma não grita, ele sussurra para parecer amigo. Quantas vezes você se aproximou de coisas e pessoas que pareciam boas, mas te deixaram pior? Quantas vezes você sentiu que estava no caminho certo, mas a dor só aumentava? Isso não é acaso, isso é armadilha. E ele avisou sobre isso também. O tempo da confusão chegou, e com ele vieram as distrações, coisas que ocupam sua mente só para te afastar da oração, notícias que te deixam ansioso, conteúdos que te entorpecem, gente que te afasta de Deus sem que você perceba. É assim que se destrói uma alma, pouco a pouco, sem escândalo. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Você que está escutando isso agora, talvez esteja no último estágio de resistência. Aquela fase onde você não quer mais se decepcionar, mas também não consegue desistir. Um lugar solitário, onde tudo parece dar errado e ninguém entende. Padre Pio chamava isso de Vale dos Ossos Secos da Alma. Ele dizia que nesse lugar só uma coisa pode te tirar: a palavra certa, a oração certa, a conexão que não vem da boca, mas do espírito. É isso que está aqui agora. Mas precisa ser acessado com fé, com verdade, com urgência. Porque sim, há urgência. Não é só sobre você, é sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre as gerações que virão depois. A fé que você alimentar hoje será a que sustentará sua família quando tudo parecer perdido. E se você deixar passar, talvez não tenha outra oportunidade. Padre Pio sabia que nos últimos tempos as almas estariam adormecidas, que as pessoas iriam à igreja, mas não levariam o coração, que a oração seria só uma formalidade. E ele dizia que isso seria mais perigoso que o próprio pecado, porque cria uma falsa sensação de segurança. Por isso ele deixou esse conteúdo, não para ser bonito, mas para salvar, para acordar, para restaurar. E é por isso que você sente esse aperto agora, porque sua alma sabe que precisa, porque algo dentro de você ainda acredita que pode haver luz. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Você percebe como está tudo mais silencioso do que deveria estar? Não o silêncio comum, mas aquele silêncio estranho, como o de uma casa onde a fé foi embora. É um vazio que ninguém vê, mas que tudo consome. E é nesse silêncio que o mal age melhor. Ele não chega gritando, ele se aproxima quando os joelhos param de se dobrar, quando os olhos não choram mais pelas coisas do céu. Padre Pio sabia disso, e é por isso que ele implorava: rezai enquanto ainda é tempo. Mas quem está rezando de verdade hoje? Quem está escutando os sussurros do céu no meio da confusão dos dias? A maioria está entorpecida, cansada demais para sentir, distraída demais para perceber. E esse é o maior perigo, porque o mal se aproveita da apatia. Ele entra pela porta do desânimo, pelo buraco da indiferença, e quando você vê, já não acredita mais em nada. Você já viu alguém se apagar aos poucos? Alguém que um dia foi cheio de vida, de fé, e hoje é só cansaço e dor? Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, frio e espiritual. E você pode estar no meio disso sem nem perceber. Por isso é vital reconhecer os sinais. Voltar à raiz, a oração profunda, a fé que rompe barreiras invisíveis. Padre Pio dizia que o maior veneno da alma era acreditar que ainda temos tempo, que dá para deixar para depois. Mas não dá, porque o mal não espera. Ele avança quando você adia. Ele toma quando você hesita. E se você não agir agora, pode ser tarde demais. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém.
Eu fui tocado por essa palavra. Você já notou como os dias estão passando mais rápido? Como a sensação de tempo escoando pelas mãos te persegue? Não é só impressão, algo espiritual está acelerando, os céus estão em movimento, as trevas também. E há uma luta que você não vê, mas sente, ela te cansa, te rouba o ânimo, e se você não estiver preparado, ela te vence. E aí vem o medo. Não o medo natural, mas aquele que paralisa. O medo de não ser mais ouvido por Deus, o medo de ter passado da hora, o medo de ser tarde para mudar. Mas escute isso com atenção. Se você ainda sente esse desconforto na alma, então ainda há esperança, porque só quem tem uma centelha de fé sente o peso das trevas, mas precisa agir. Precisa clamar, precisa buscar ajuda onde a maioria não busca mais, na profundidade espiritual, nas revelações que foram escondidas por décadas, nos avisos que poucos têm coragem de encarar, porque a verdade assusta, mas também liberta. E você sabe disso. No fundo, sabe que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, que a dor ficou mais silenciosa, porém mais presente. Padre Pio dizia que o mal ia se tornar comum e que os piores tempos seriam quando ninguém mais reconhecesse o pecado, quando tudo fosse normal. Você está vivendo esse tempo, está sentindo na pele, na alma, no corpo, os pesadelos, a ansiedade, a sensação de estar sendo observado. Tudo isso são sinais, avisos espirituais que pedem ação imediata, não amanhã, não depois, agora. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já sentiu como se estivesse sendo puxado para baixo? Como se estivesse preso num ciclo de tristeza e angústia e dor que parece não ter fim? Isso tem nome. Isso é uma batalha invisível pela sua alma. E o mais assustador, ela está sendo travada agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. O inimigo não quer seu dinheiro nem sua saúde. Ele quer sua fé. Porque ele sabe que uma pessoa sem fé é uma pessoa fácil de destruir. E ele começa roubando seu tempo de oração. Depois, te isola emocionalmente e, por fim, te faz pensar que Deus te esqueceu. Mas Padre Pio dizia que até nos piores momentos o céu escuta. Que mesmo quando tudo parece perdido, se você clamar com verdade, ajuda vem. E talvez esse vídeo seja a resposta do alto, um último alerta antes da queda. E quem ignora, perde mais do que imagina. Sabe aquela angústia que parece que nunca vai embora? Aquele vazio que não passa mesmo com distrações, com amigos, com entretenimento? Isso não é psicológico, isso é espiritual. E só pode ser curado espiritualmente. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A verdade é que muitos não vão ouvir. Muitos vão continuar dormindo espiritualmente. Mas você não precisa ser um deles. Você está sendo chamado, e ignorar isso é como fechar os olhos no meio do incêndio. Não se trata de religião, se trata da sua alma. Padre Pio foi perseguido por falar verdades que ninguém queria ouvir. Foi calado, humilhado, acusado, mas nunca deixou de orar. Nunca deixou de acreditar que suas palavras um dia chegariam a quem precisava. E agora elas estão aqui. Você está com medo? Ótimo, porque o medo é o início da consciência, é o primeiro passo para a mudança. Só quem sente medo tem algo a perder. E você tem sua paz, sua alma, sua salvação. E antes que o mundo te engula por completo, essa pode ser sua única chance de se agarrar ao que ainda é sagrado, ao que ainda pode te levantar quando ninguém mais consegue. Você não precisa entender tudo, só precisa sentir. E se você sentiu esse aperto no peito agora, é porque essa mensagem foi feita para você. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois, perde o momento certo.
Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já percebeu como nos últimos dias parece que o tempo está correndo mais depressa? Como se os ponteiros do relógio estivessem apressados, mas sua vida continuasse parada. Essa é a sensação espiritual do colapso. Padre Pio dizia que nos tempos finais haveria uma aceleração dos sinais e que só quem estivesse atento conseguiria perceber. Não seriam trovões nem explosões, mas sim um silêncio sufocante, como se o mundo inteiro estivesse prestes a segurar a respiração antes de algo inevitável. E você sente isso? É claro que sente. Mesmo sem saber nomear esse aperto no peito, essa insônia sem motivo, esse pensamento repetitivo de que algo ruim vai acontecer. Não são sintomas aleatórios, são clamores da alma tentando te acordar, porque o espiritual está colapsando e quem não estiver firmemente sustentado vai ser arrastado. As pessoas ao seu redor talvez nem percebam, vão continuar vivendo como se tudo fosse normal. Vão rir, postar fotos, falar de coisas banais, mas dentro delas algo já quebrou. E você está aqui agora porque algo dentro de você ainda resiste, ainda sente, ainda deseja uma resposta verdadeira que vá além do que o mundo está oferecendo. Padre Pio via essas coisas antes de todos, e não é por acaso que ele deixou palavras escondidas, protegidas por décadas, aguardando por pessoas que, como você, estivessem dispostas a buscar com fé, mesmo no meio da dor. Ele sabia que muitos se perderiam, mas que alguns poucos se levantariam. E você, se chegou até aqui, provavelmente faz parte desses poucos. Mas atenção, o tempo está contra você. E o inimigo também. Ele está acelerando porque sabe que sua vitória está próxima. É por isso que você tem enfrentado tanto peso, tanta resistência, porque a hora da decisão chegou. Ou você reage agora, ou será empurrado para o mesmo abismo que tragou tantos outros antes de você. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Quantas vezes você tentou explicar o que sente e não foi compreendido? Quantas vezes calou sua dor por medo de parecer fraco ou exagerado? Esse é o plano: isolar você. Fazer você acreditar que está sozinho, mas não está. Você está sendo vigiado, sim, mas não pelo mal, pelo alto, pelo céu, pelo olhar de Deus que ainda acredita em você. Mas há uma condição: Deus só age onde há fé. E a fé, meu irmão, minha irmã, é ação, é clamor, é joelho no chão e alma rasgada. Não se trata de ter todas as respostas, mas de ter coragem de fazer a pergunta certa. Senhor, ainda há saída para mim? E sim, ainda há, mas está se fechando, como uma porta que range, prestes a se trancar para sempre. Não espere pelo fim para tentar voltar, porque o fim não avisa. Ele chega como ladrão na noite, e quando você acordar, pode já ser tarde demais. Esse vídeo pode ser a única voz que você escuta hoje que ainda carrega a verdade, que ainda clama por sua alma, que ainda diz com firmeza: você precisa acordar. E rápido, porque o que vem pela frente exigirá mais fé do que você jamais teve. Você vai precisar de proteção espiritual real, não de frases de efeito, não de promessas vazias. Vai precisar de palavras que foram ditas por quem enfrentou o inferno em vida e não se dobrou. Padre Pio sabia o que enfrentava. Ele sentia as dores das pessoas à distância, e ele dizia: os que não se prepararem serão esmagados pela própria escuridão que ignoraram. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você sente às vezes que sua casa está diferente? Um clima estranho. Um cansaço que não passa.
crianças mais agitadas, adultos mais irritados. É como se o lar estivesse sendo invadido por algo invisível. E está. É a consequência de portas espirituais abertas, de orações esquecidas, de promessas abandonadas. Padre Pio dizia que o mal entra pelas rachaduras do cansaço, quando ninguém mais reza, quando as paredes espirituais desmoronam. E é nesse momento que ele se instala, em forma de tristeza, de conflito, de silêncio sufocante. Você já viveu isso? Está vivendo agora? Se sim, então essa é sua chance de levantar uma nova muralha, de restaurar o altar invisível do seu lar. Mas precisa de direção, de palavras certas, de orações que tenham poder de cortar o que o mal costurou em segredo. E você não vai encontrar isso em qualquer lugar. É por isso que o livro deixado no comentário não foi entregue ao público comum. Ele não é para quem está curioso. É para quem está desesperado, para quem já tentou de tudo e entende que agora só Deus pode resolver, e Ele pode, mas quer ver sua fé. Quer ver sua ação, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu que tudo o que te cercava estava prestes a desmoronar? Como se algo invisível estivesse te empurrando para o abismo e ninguém notava? Isso é espiritual. E a maioria ignora. Mas Padre Pio não ignorava. Ele dizia que nos tempos mais sombrios, os ataques espirituais se intensificariam, especialmente sobre os que têm um chamado. Você pode não entender, mas talvez tenha sido escolhido, e é por isso que sofre mais, que sente mais, que se desgasta mais rápido. Porque há algo em você que o inimigo quer destruir antes que floresça. E essa verdade precisa ser aceita com urgência. Você precisa se fortalecer, precisa se armar espiritualmente, não com ódio, não com desespero, mas com fé real, fé ativa, fé que age, que ora, que busca, que escuta essas palavras e não ignora, porque sabe que o tempo está se esgotando. E mesmo que tudo à sua volta diga o contrário, você precisa se agarrar ao que o céu está te dando agora. Essa mensagem, esse chamado, esse empurrão divino que está te dizendo, levanta enquanto ainda é possível. Você pode não ter outra chance, pode ser a última vez que ouve algo assim com o coração aberto. E se deixar passar, terá que lidar com o silêncio depois. E esse silêncio é frio, é escuro, e nele o arrependimento grita, mas já não é ouvido. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você precisa entender que há uma batalha espiritual travada por sua vida neste exato momento. Enquanto assiste isso, forças se movimentam. Algumas para te levantar, outras para te destruir. E sua decisão agora define quem vence. Não é exagero, é real. E quem ignora sofre as consequências. A vida espiritual não perdoa descuido. O mal não tem piedade, ele ataca sem anunciar. E quando percebe, já tomou conta da sua mente, do seu lar, da sua saúde. Quantas pessoas você conhece que estavam bem e do nada desmoronaram? Isso tem explicação, e ela está nas palavras que Padre Pio deixou. Palavras que não são comuns. Elas carregam códigos espirituais, revelações que despertam, e você precisa delas agora, porque o que está por vir exigirá que você esteja firme como nunca esteve antes. As tragédias que se desenrolam no mundo não são aleatórias. Elas foram avisadas, elas foram profetizadas, e cada uma carrega um lembrete. Quem estiver dormindo cairá, mas você está sendo acordado. Este vídeo é sua trombeta, sua última chamada, e o que você fizer com isso pode mudar tudo. Você ainda está aqui? Então entenda, isso já é um sinal, porque muitos clicaram e saíram.
Muitos não suportam ouvir a verdade. O mal faz isso. Ele cria uma inquietação interna para afastar você daquilo que pode libertar. Mas se você resistiu até agora, é porque há algo dentro de você que ainda clama, que ainda acredita que existe uma saída. E existe. Mas ela está escondida como ouro enterrado no meio de escombros. Padre Pio dizia que nos últimos tempos os sinais seriam ignorados, não por falta de evidência, mas por frieza espiritual. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. Um mundo que já não se assusta com a dor. Crianças que crescem sem direção. Idosos abandonados em silêncio. Famílias desfeitas como se fossem descartáveis. Tudo isso estava previsto. Você sente saudade de algo que nem sabe explicar. Uma saudade profunda, como se tivesse perdido algo que nunca teve. Isso é o espírito clamando por origem. É o grito silencioso da alma que está sendo sufocada pelas distrações desse mundo. E essa saudade tem nome, é a ausência de Deus. Não de religião, mas da presença real, viva, concreta do divino. As doenças emocionais aumentaram porque os espíritos estão quebrados. Ansiedade, depressão, insônia, fobias. Tudo isso começa quando o elo com o céu é rompido. E a cura não está em remédios. Está na restauração espiritual. Mas poucos têm coragem de admitir isso. Não basta dizer eu acredito. É preciso buscar com todo o ser. Clamar com verdade. Padre Pio deixava claro que a fé sem ação é só teatro, e o inferno aplaude esse teatro. Ele não teme quem apenas repete orações decoradas. Ele teme quem ora com lágrimas nos olhos e joelhos feridos. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você sabia que há forças trabalhando para fazer você desistir agora mesmo? Há uma resistência que não quer que você continue ouvindo. Porque cada palavra dita aqui está quebrando camadas espirituais. Está destruindo fortalezas invisíveis que foram erguidas ao seu redor sem que você percebesse. Por isso, o peso nas costas. Por isso, a vontade de sair, de desviar a atenção. É o mal tentando proteger seus territórios. Mas quanto mais você ouvir, mais luz entra. E onde há luz, a escuridão não permanece. Você precisa saber disso. Existe um combate acontecendo e você é o campo de batalha. Padre Pio enfrentava isso todos os dias. Ele acordava com marcas no corpo, sentia dores que nenhum médico explicava, porque lutava com forças que não se veem, e dizia: aqueles que buscarem o céu nos últimos tempos serão alvos do inferno. E é isso que está acontecendo com você. Por isso a luta aumentou. Mas não se engane, o céu nunca abandona quem clama com sinceridade. Se você ainda consegue chorar, orar, sentir, então ainda há fogo aí dentro. E esse fogo, mesmo pequeno, pode reacender tudo. Mas precisa ser alimentado agora, porque os dias que virão serão difíceis. Os sinais já estão por toda parte. A moral está em ruínas. A verdade virou motivo de piada. O bem foi calado. E o mal exaltado. Padre Pio dizia que o sinal final seria quando os bons fossem vistos como problema. E estamos vivendo isso. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você sente que perdeu o controle da sua própria vida? Que por mais que tente, sempre há algo que te puxa de volta para a dor? Isso não é fracasso, é sinal de guerra espiritual. E o erro mais comum é tentar vencer essa guerra com força humana. Mas o espiritual só se vence com o espiritual, com oração, com jejum, com lágrimas, com palavras que têm autoridade divina. E esse tipo de arma não está em qualquer lugar. Está escondida, preservada, esperando por quem tem fé verdadeira.
Padre Pio guardava essas palavras com zelo. Sabia que elas seriam necessárias para curar feridas profundas. Feridas como as que você carrega. E não se culpe, todos sangramos por dentro. Só que alguns disfarçam melhor. Você não precisa disfarçar aqui. Aqui você pode reconhecer: eu preciso de ajuda. E o céu responde quando há humildade, quando há entrega, quando há busca. Essa resposta não vem com trovões. Ela vem com paz, com leveza, com uma presença que entra na sua casa sem pedir licença, só porque foi chamada. Mas é preciso dar esse passo, romper essa resistência que tenta te paralisar. Você não pode adiar. O amanhã é incerto, o depois é perigoso, e o inferno trabalha com distração. Te faz acreditar que tem tempo, mas não tem. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já pensou por que sente esse vazio mesmo depois de conquistar tantas coisas? Já se deu conta de que a felicidade que o mundo oferece dura cada vez menos? Isso acontece porque você não foi feito para esse tipo de satisfação. Sua alma tem sede do eterno, e quando ela não é alimentada, ela começa a gritar. Esse grito se transforma em dor, em ansiedade, em crises. É o espírito dizendo: volta para casa. E esse chamado, quando ignorado, se transforma em consequência, em peso, em ruína. Mas existe uma saída, existe um caminho de volta, só que não é fácil, porque tudo neste mundo trabalha para te manter distante dele. Mas se você chegou até aqui, é porque algo já está sendo quebrado, algo em você está acordando. Você sabe disso, sente isso, e precisa agir, precisa se permitir. Você pode estar a uma oração de distância da cura, a uma página de distância da revelação, mas precisa se mover, precisa ir até o fim. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Aqueles que zombam da fé hoje serão os primeiros a clamar no dia da aflição. Mas talvez seja tarde demais. Não seja como eles. Você foi chamado com antecedência. Está sendo avisado. E quem é avisado tem a chance de se preparar. Padre Pio não falava com a boca dos homens. Ele falava com a boca do céu. E tudo o que ele disse está se cumprindo. Cada frase, cada alerta, cada lágrima. E ele dizia: o mundo será purificado pela dor, porque ignorou o amor. Mas você não precisa passar pelo pior para voltar. Você pode escolher agora. Você pode aceitar esse toque divino que está atravessando a tela e alcançando sua alma. Não resista, não fuja. A verdade já te encontrou. E tudo o que você precisa agora é coragem para permanecer, para ir até o fim. Porque no fim existe um recomeço. E esse recomeço pode ser hoje. Você chegou até aqui. Isso por si só já mostra que algo dentro de você está se movendo, que apesar do cansaço, da confusão, da dor que você tenta esconder todos os dias, existe um último fio de esperança gritando em silêncio. A maioria já teria desistido, a maioria já teria fechado essa página, mas você ficou, porque precisa ouvir, porque sua alma está clamando por algo real, algo que os outros não te entregam. E esse clamor é urgente, porque sim, há uma urgência espiritual nesse momento. Uma aceleração de dores, perdas, distúrbios que parecem sem explicação. Mas Padre Pio já havia avisado: o tempo virá quando muitos desejarão o silêncio de Deus, mas não o ouvirão, pois silenciaram seus próprios corações por tanto tempo. Talvez você esteja nesse exato estágio, tentando ouvir algo que nunca aprendeu a escutar, esperando respostas de um céu que você duvida se ainda está lá. Mas escute com atenção: o céu nunca se fechou. Foi você que parou de olhar, foi a dor que embaçou sua visão. E agora, aos poucos, o véu está sendo rasgado. E cada palavra aqui é parte desse rasgo. Sabe aquela sensação de que algo vai acontecer e você não sabe o quê?
Aquela angústia no meio do dia, aquele arrepio à noite sem motivo, aquele medo de que sua vida desmorone de vez. Isso tem nome. É o espírito sentindo o cerco. É a alma percebendo que está sob ataque, e você não pode mais ignorar. A verdade é que muitos que ignoraram esse aviso hoje estão em colapso. Perderam a lucidez, a fé, a saúde, a vontade de viver, porque deixaram passar a última chance de cura espiritual. E você, neste momento, está diante da sua. Essa mensagem é um ponto de ruptura. Quem ignora, afunda. Quem aceita, começa a se levantar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já sentiu que tudo na sua vida está travado? Que por mais que lute, parece que nada anda? Isso não é só coincidência. Há bloqueios espirituais que foram alimentados por anos de dor, de palavras malditas, de feridas nunca tratadas, e tudo isso se acumula na alma até se tornar peso. Padre Pio dizia que o mal se entranha na alma como umidade em paredes antigas. Você não vê no começo, mas com o tempo, ele corrói tudo, até o que parecia sólido. É por isso que muitos caem de repente. Não foi de repente, foi silencioso. E agora, se você não tratar, será seu destino também. Mas o remédio existe, a luz existe, só que ela exige decisão, fé real, entrega absoluta. E a maioria não quer isso, quer milagres sem esforço, quer salvação sem rendição. Mas não funciona assim. O céu é gratuito, mas o acesso exige verdade. E a verdade é que você precisa agora mais do que nunca. Precisa desse conteúdo, precisa dessas orações, precisa acessar o que está escondido há décadas e foi reservado para os tempos mais sombrios. E se você não percebeu ainda, esse tempo é agora. Você está vivendo exatamente o cenário descrito por Padre Pio. Lares frios, pessoas vazias, religiões mortas, fé sem frutos. E ele dizia: quando a fé morrer nos olhos das mães, as famílias cairão uma a uma. Olhe ao redor, isso já está acontecendo. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você está cansado, eu sei. Mas esse cansaço não é físico, é espiritual. E o problema é que quando o espírito adoece, todo o resto desmorona. Você pode cuidar do corpo, da aparência, das contas, mas se a alma estiver ferida, tudo vira pó. E essa ferida está sangrando agora. Você sente isso. Sente que algo em você está pedindo socorro. E talvez ninguém veja, ninguém entenda, mas Deus entende. E foi por isso que Padre Pio escreveu o que escreveu, não para seu tempo, mas para o nosso, para você. As palavras dele não são poesia, são escudos espirituais, são espadas para cortar amarras invisíveis, são chaves para destrancar cadeados que prendem há anos. E você não precisa entender tudo agora, só precisa sentir. E se está sentindo, haja, porque o tempo está fechando. Os dias estão encurtando, e quem não estiver com o espírito firme será tragado pela escuridão emocional e espiritual que já está varrendo famílias inteiras. Não pense que é exagero. Olhe ao redor, veja os sintomas. Eles estão por toda parte. E se você acha que vai melhorar com o tempo, sinto te dizer: não vai. Vai piorar, porque a purificação está em curso, e quem não se alinhar com o céu será arrancado com a dor. Padre Pio avisou, e quem tem ouvidos espirituais está ouvindo. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva:
Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há pessoas neste exato momento sendo levadas por essa escuridão. Pessoas que antes oravam, que antes sentiam, que antes criam, mas hoje estão vazias, porque deixaram de ouvir, porque rejeitaram o chamado, porque se acharam fortes demais. Não seja como elas. Reconhecer sua fraqueza é o começo da libertação. Padre Pio dizia que Deus só enche os que se esvaziam, os que se dobram, os que param de fingir que está tudo bem. Está doendo? Então clame. Está pesado? Então entregue. Está insuportável? Então se renda. O céu age em cima da entrega. E agora, mais do que nunca, você precisa dessa entrega. Você precisa dessas palavras. Porque nelas está o que não está em nenhum outro lugar. E o mundo não vai te oferecer isso. O mundo quer sua alma adormecida. Mas se você for esperto, se for sensível, se ouvir esse chamado até o fim, então prepare-se, porque o que virá será forte. Mas você não estará sozinho. Você terá armas espirituais e terá respostas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.